Estamos vivendo dias difíceis, onde a nossa nação se encontra dividida, tragédias acontecendo, desastres naturais, ao ponto de acharmos que este é o fim, que não há mais esperanças aqui, que nosso país não melhorará, pois não há ninguém que vista a camisa e faça uma nova história. É meditando nisso que resolvi compartilhar com vocês essa reflexão. Onde está o erro? Por que essa sentença sobre a nossa nação? Já parou para imaginar se não é a mão do Eterno sobre essa terra? Por termos nos afastado da sua palavra, por termos deixado o mundo se infiltrar em nossas congregações? Ver o ímpio na sua impiedade não é nenhuma novidade, mas ver os que se dizem do Eterno em uma vida de promiscuidade é lamentável. O Eterno está cobrando do seu povo a santidade. A palavra nos diz que somos o sal da terra e luz deste mundo. Já ouvi muitos dizendo que o sal serve para temperar, que devemos dar sabor para este mundo, mas há um perigo muito grande quando pensamos assim, pois para se temperar é preciso que o sal seja misturado ao alimento. Nesta mistura, dependendo da quantidade de alimento, o sal pode vir a ser insignificante e a perder o seu sabor. É preciso entender que estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Não podemos deixar que os cuidados desta vida apaguem o brilho que há em nós. Não podemos nos misturar a ponto de deixar o mundo nos ditar regras. Outra função do sal é a conservação. O sal serve para conservar alimentos. Isso é o que acho de mais lindo. E é isso que o Eterno tem para dizer para você neste dia. Ele vem te dizer que aconteça o que acontecer, não se corrompa, mantenha-se íntegro, conserve sua essência, não se misture. Diante de uma geração má e corrompida, permaneça de pé, inabalável, não se esqueça das suas origens. Quantos que um dia sonharam ser tempero para o mundo, hoje são sal insípido, sem sabor? Quantos de tanto olhar lá para fora, sem perceber, deixaram o mundo entrar dentro de suas casas, na sua família, em seu ministério, na própria congregação, não conseguiram conservar pura a sã doutrina. Se misturam ao ponto de se corromper. Hoje não se consegue discernir quem serve e quem não serve ao Eterno. Não estamos mais influenciando, estamos sendo influenciados. O que é moda hoje lá fora, amanhã estará em nossas igrejas. E como não querer sofrer o peso das mãos do Eterno? Como querer um país melhor para se viver se nós mesmos decidimos nos afastar dele, nos afastar do soberano, daquele que dá chuva ao seu tempo e abençoa a nossa colheita? Que quando governa sobre nós, temos vida abundante? As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas. Havia muita impiedade ali. Está escrito em Gênesis 13:13 que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas não foi a impiedade que destruiu as cidades, e sim a ausência de justos. Isso mesmo, quando o Eterno disse que a destruiria, Abraão clamou a ele dizendo: se porventura houver 50 justos, o Senhor destruirá esta cidade? E o Eterno disse a ele: por amor a 50 justos, não a destruirei. E Abraão continuou: e se porventura houver 45 justos, o Senhor a destruirá? Mais uma vez o Senhor disse que não destruiria por amor aos 45 justos. E assim foi Abraão até chegar a 10 justos. E o Senhor disse: se eu encontrar ali 10 justos, não destruirei as cidades por amor aos 10. Naquele momento, Abraão não tinha mais o que dizer. 10 era o mínimo, e não foram encontrados ali 10 justos sequer. E o juízo veio sobre essas cidades, e foram destruídas pelo fogo da ira do Eterno. Veja que a ausência de justos naquelas cidades fez com que a ira do Senhor fosse derramada. Ali morava Ló, sobrinho de Abraão, que por intercessão de Abraão e a misericórdia de Deus conseguiu escapar, e junto com ele suas 2 filhas. Isso me chama muita atenção. Ló andou com Abraão, conheceu a fé e o Deus de Abraão. Morando ali naquelas cidades que ele mesmo escolheu, deveria ele ser a luz naquelas trevas, deveria ter ele conservado pura sua fé e, além disso, influenciado aqueles povos. Ló viveu ali por tempos e não conseguiu que sua fé influenciasse os moradores dali. Não conseguiu que ao menos mais 9 pessoas pudessem compartilhar da sua fé.
tornando justos ao ponto do Eterno olhar e dizer: por amor a vocês, não destruirei. Ló chegou ao ponto de, no momento em que os homens daquela cidade vieram à porta de sua casa e pediram para que ele colocasse seus visitantes para fora, para que eles pudessem ter relações sexuais com eles, Ló chegou neste momento a negar que os visitantes fossem lá para fora, mas ofereceu suas filhas àqueles moradores. Uma pessoa que conserva-se íntegra não se curva, não se entrega a estas exigências, mas diz: nem eles e nem elas serão de vocês. O meu Deus os livrará de suas mãos. Mas não, Ló havia aceitado os costumes daquela gente. Ló estava naquele meio e se tornou um deles. Podia não fazer o que eles faziam, mas aceitava o que lhe era imposto por eles, mesmo que isso fosse contra o que ele acreditava, contra tudo o que ele havia aprendido. Quantos de nós chegamos em determinados lugares, como no trabalho, na escola, na igreja, em casa, ou assumimos uma posição mais elevada em algum lugar, onde fomos colocados até mesmo pelo Eterno, e ao invés de sermos luz, tornamos-nos trevas, compactuamos com o pecado destes povos, nos misturamos ou até mesmo nos tornamos omissos. Vemos que poderíamos fazer algo para mudar a vida dessas pessoas, mas nos calamos. No capítulo 19, verso 7 de Gênesis, Ló, ao falar com os homens daquela cidade, os chama de irmãos e pede que estes não façam mal aos seus visitantes. Eu pergunto a você, quando que um povo assim, que o próprio Eterno diz serem maus e grandes pecadores e que estavam ali para fazerem mal aos enviados do próprio Eterno, podem ser chamados de irmãos? Irmãos, chamamos aqueles que compartilham da mesma fé que nós ou tenham nascido de onde nascemos, seja no sentido físico ou espiritual, da mesma família ou da mesma fé. Como considerar irmão um povo rebelde e mau? Ló não tinha motivo algum para considerá-los irmãos, mas assim o fez por estar envolvido no meio deles. Este é o perigo de se misturar, este é o perigo de se envolver. Conserve-se puro, conserve-se íntegro, e as pessoas virão até você e desejarão conhecer quem você serve. Talvez você tenha aprendido algo de uma forma, mas hoje descobriu que estava errado. Só que você, mesmo sabendo do erro, que onde está não é o seu lugar, você não toma uma atitude. Isso implica mudar muitas coisas, jogar fora anos de trabalho, de história, e aí você se acomoda. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Se você descobriu que onde está não é o seu lugar, saia imediatamente. Ló, quando foi para aquele lugar, ele era aparentemente o melhor lugar para se estar. Mas com o passar do tempo, ele foi vendo como era o povo daquela cidade. Mas ele continuava ali, sabia dos perigos que corria, mas não tomou atitude. Não influenciou, mas deixou com que as leis daquela gente fossem regras em sua vida e de sua família. Mantenha sua integridade. Se percebeu que isto poderá apagar a chama do Espírito em ti, saia logo daí, conserve a sua fé, santifique-se, purifique suas mãos, que o Eterno possa olhar para ti e dizer: eis aí um varão valoroso. Eu quero um lar melhor para eu morar. Eu quero um emprego melhor para eu trabalhar. Eu quero um país melhor para eu viver. Mas vimos agora que a mudança tem que começar em mim e em você. Aí poderemos, assim como Abraão, clamar, interceder para que o Eterno tenha misericórdia das pessoas, tenha misericórdia da nossa terra, da nossa nação. Que a nossa oração seja para que sejamos transformados pelo seu poder. Que possamos ser homens e mulheres íntegros, que guardam no coração a sua palavra. E aí poderemos pedir que, por amor aos justos, não venha a destruição. Que haja paz sobre o nosso lar, que haja paz sobre a nossa terra, que o nosso país possa contar com pessoas íntegras e justas, que clamem ao Eterno por misericórdia. Medite nisso, conserve pura sua vida e seu coração. Que o Eterno te abençoe. Senhor, tua palavra escondi, pra eu não pecar contra ti. Senhor, meu Deus, querem seduzir meu coração, me oferecendo a glória deste mundo, mas eu nasci pra tua adoração.
Quer continuar ouvindo a voz de Deus? Acesse pérolas.org e compartilhe bênçãos, ou entre em nossas redes sociais, facebook.com/ds.pérolas.